Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais essa doutrinária do Centro Espírita Maria Imaculada. É com muito prazer e com muita satisfação que eu estou aqui com vocês hoje. Pedimos aí que a gente receba aí a orientação, a vibração dos Espíritos de Luz, que estejamos todos conectados, mesmo distantes, longe dos abraços, mas presentes aí na conexão, para que a gente possa hoje falar um pouquinho sobre um assunto muito bacana e que é assim, um assunto que muito do meu agrado, né? Hoje a gente vai falar sobre os benefícios da fé, né? E o que seria essa fé que a gente está falando, né? Aqui em casa eu tenho, o pessoal costuma dizer que eu tenho um escritório lá no mundo espiritual, né? Onde eu recebo, os espíritos recebem lá meus pedidos. É uma brincadeira, mas de fato, até essa palestra que eu preparei aqui para vocês, eu me considerava uma pessoa de muita fé. Mas no decorrer dos estudos, e eu acho que essas oportunidades de doutrinária são, antes de tudo, uma oportunidade para quem as realiza, né? Durante o processo eu vi que, de fato, eu tinha várias oportunidades de melhoria aí a partir desse tema da fé e que não sei se eu sou uma pessoa tão de fé como eu me entendia, né? Eu acho que eu estou precisando melhorar aí algumas coisas. E vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês essa minha impressão, essa minha experiência, para que a gente possa aí fazer aí, ver se a gente consegue fazer aí algumas mudanças nas nossas vidas. De que fé que a gente está falando, né? A fé, esse nome originário aí do grego, significa confiança, firme convencimento, né? A vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Isso é muito bacana, porque essa fé, esse conceito traz esse entendimento de que a fé está muito relacionada à questão do acreditar, né? E essa convicção que a gente vai ter aí um final feliz. E isso, na hora que eu estava preparando a palestra, me veio aquela expressão que é muito utilizada, né? Vai dar tudo certo. Eu sempre tive uma briga com isso. Durante um momento da minha vida que eu tive mais dificuldade, quando as pessoas diziam para mim assim, não, vai dar tudo certo. E parece banal, né? E eu ficava pensando assim, mas você não sabe se vai dar tudo certo, né? A gente não sabe. Mas, gente, no final, de fato, dá tudo certo, né? É porque nem sempre a gente tem um resultado que a gente espera. Nem sempre o nosso querer está direcionado para algo que de fato seja bom para a gente. E muitas vezes, quando a gente uma situação tem um desfecho, a gente não compreende ali naquele momento o seu propósito. Mas, no final das contas, a gente vai compreender, ou no momento que a gente está aqui desencarnado, ou seja, lá no momento que a gente já desencarnou no mundo espiritual, e a gente vai ver aí, fazer essa reflexão do que a gente foi, do que a gente passou aqui nessa vida na Terra, a gente vai chegar a essa conclusão. Então, foi muito bacana esse entendimento, porque eu que me considerava uma pessoa de muita fé, estava questionando de uma frase que, de fato, é uma frase que traduz muito bem esse entendimento, né? Essa convicção de um futuro que, de fato, é um futuro satisfatório, mas nem sempre é algo que a gente deseja. Quando a gente tem, por exemplo, pessoas queridas, nossa, muito, muito queridas, e a gente vive esse momento aqui de pandemia, onde tantas pessoas estão perdendo, né, seus entes queridos, que a gente diz assim, não, eu tenho fé que ela vai se recuperar, e a pessoa, por acaso, não se recupera e morre, a gente pode questionar aí, né, se esse tudo certo, se de fato deu ou não, mas
a gente não sabe, né, gente? E no final das contas, a morte é o destino de todos nós, por mais que seja difícil e por mais que a gente queira, tenha essa pulsão de vida aqui na Terra, por mais que isso aconteça, a gente precisa sempre acreditar que às vezes não é melhor para nós, porque é nós que ficamos aqui, sentimos esse vazio da falta da presença da pessoa física nas nossas vidas, mas que de fato sejam melhor para o espírito e que as coisas estão seguindo aí o seu fluxo natural. Então, a fé, né? Essa palavra fé representa aí muito essa combinação, né? Entre esse desejo, né? Que é essa vontade de querer e esse acreditar, que é a gente ter essa esperança, essa certeza, né? Isso traz, inclusive, aí no texto, a palavra certeza de um futuro satisfatório. E aí, falar em fé é falar também daquela máxima de Jesus, né? Que fala de fé, que a fé transporta montanhas. E aí, no Evangelho, ele traz bem isso, essa metáfora dessa montanha aí como as nossas dificuldades, como desafios, né? Como um sentido figurado, obviamente, mas que a montanha tem, assim, não é à toa que é a montanha que está representando essa metáfora, né? Porque a montanha tem toda essa simbologia, essa grandiosidade, essa simbologia de desafios. E o que é essa montanha, senão as dificuldades da vida, mas não só elas, né? E, sobretudo, as nossas dificuldades. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, que de fato é algo que a gente veio para essa vida para isso, né, gente? É o nosso objetivo. E se existir uma revelação, para mim, o Espiritismo foi a maior revelação que o Espiritismo trouxe para mim, melhor dizendo, é essa clareza de que o nosso único objetivo aqui na Terra é evoluir e se melhorar, né? E muitas vezes com a vida aqui material, com os nossos objetivos, as nossas buscas, a gente esquece muitas vezes desse objetivo, né? E é algo que a gente precisa estar sempre lembrando. E, de fato, a fé está relacionada a isso, né? A fé está relacionada a essa crença em si e esse poder que nós temos de superar os nossos desafios, superar as nossas dificuldades, não só as nossas, como também as adversidades da vida. E a montanha traz aí toda essa simbologia de dificuldade, né? De você escalar numa condição íngreme, numa condição de, muitas vezes, de dificuldade mesmo de sobrevivência. Se a gente pensar assim nas grandes montanhas, a gente tem esse ar rarefeito, enfim, tem toda uma simbologia aí de adversidade, mas, sobretudo, tem a certeza, né? E traz essa certeza de que é possível, de que nós temos aí esse poder. Então, a gente tem aqui, eu quero trazer para vocês essa perspectiva da fé sobre esses três aspectos, né? A fé em Deus, né? Nesse Deus aí misericordioso, nesse Deus que nunca nos desampara, né? Mesmo que a gente chegue a duvidar das condições que nós possamos estar, mesmo que a gente duvide das situações, dos desfechos das situações, mas esse Deus está sempre nos amparando, que esse Deus é o Deus de amor, que fala de amor ao próximo, que fala do bem. Então, essa fé nesse Deus Pai misericordioso, a fé em si, sobretudo a fé em si, e essa fé que a gente tem no nosso poder, né? Nosso poder de reinvenção, no nosso poder de curar
não só, e aí eu falo curar de uma forma bastante ampla, curar, sobretudo, as nossas mazelas. E fé nos outros também, né? Porque, de qualquer forma, quando a gente crê nesse princípio de amar ao próximo como a si mesmo, a gente também precisa contar muito com o próximo, né? A gente faz por ele e a gente conta também. Nós não vivemos sozinhos, e quando a gente tem também essa fé nas outras pessoas, a gente consegue também superar muitos desafios, né? Entendendo aí que somos irmãos e que estamos juntos aí nessa jornada. É bom ressaltar que a fé, né, e isso também isso aparece bastante no Evangelho, a fé não é um sinônimo de presunção, né? Muito pelo contrário. Não é você achar que você pode fazer tudo e que você pode tudo na perspectiva do orgulho. A fé traz aí essa perspectiva da humildade, né? De você ter Deus como o seu princípio, e que a gente possa seguir aí nesse caminho, tendo bastante clareza, né? E eu acho que quando a gente traz essa coisa da fé relacionada à humildade, tem a ver com isso. Essa perspectiva de humildade que é de você ter bastante claro o que você é e o que você não é, né? Então, que você tenha essa clareza aí do que você pode se tornar, das melhorias que você pode fazer com você. Ok? Então, vamos lá. De que fé que a gente está falando, né? E aí a gente traz essas duas perspectivas que a gente tem aí no Evangelho, né? De forma bastante clara, essa perspectiva da fé cega, né? Essa fé, o que seria aí essa fé cega? Essa fé que crê sem entender, né? Aquela fé que simplesmente crê nos dogmas e que está muito pautada aí na questão do medo e muito pautada na questão da troca, né? Você não realiza você não toma determinada atitude porque você tem medo de que isso possa trazer uma consequência ruim para você e que você seja castigado, né? Tem muito a ver com essa perspectiva do Deus punitivo e do Deus que castiga, né? Diferente desse Deus que a gente traz aí, que o Espiritismo traz muito para a gente, nessa perspectiva de um Deus amoroso que está em nosso lado e em qualquer situação, e misericordioso, está ao nosso lado em qualquer situação. Então, essa fé que você acredita e que acredita simplesmente nos dogmas e leva muitas vezes você a cometer violências, e muitas vezes é o fundamento aí do fanatismo, né? E infelizmente ao longo da humanidade a gente vê aí inúmeras histórias de atrocidades por meio aí sendo justificada por conta da fé. Uma fé que as ações são totalmente incoerentes com essa perspectiva desse Deus amoroso que a gente tem. E aqui a gente traz também essa questão da troca, né? Essa troca de que a fé, eu estou fazendo isso porque eu vou conquistar aquilo no futuro, né? Eu estou fazendo uma doação aqui porque eu quero comprar lá estou fazendo um financiamento do meu terreno, né? No mundo espiritual. E com isso eu não estou querendo menosprezar e nem ridicularizar a fé de ninguém, né? A gente sabe, e sobretudo nós espíritas temos essa crença de que que cada um tem a sua necessidade, né? Que não é a religião que faz com que a pessoa tenha aí uma vida futura feliz, né? Falando aí no mundo espiritual. E Jesus deixou isso muito claro quando ele diz que
fora da caridade não há salvação, né? Não fora de religião A ou B. E não é essa perspectiva que eu quero trazer aqui. A perspectiva que eu quero trazer aqui é essa perspectiva de uma fé que aceita sem questionar e trazendo essa outra lógica, né? Que é dessa fé raciocinada, que muito fala aí do espiritismo, e o espiritismo é uma doutrina que é muito baseada na razão e nos fatos, né? O livro dos médiuns, o início dos livros dos médiuns, é muito bonito você ver aí essa explicação lógica de fato da existência aí dos espíritos, né? E que vai combatendo aí, não sei nem se a palavra certa é combatendo, mas argumentando aí a existência dos espíritos sobre várias visões. Então, a fé que a gente tem, que a gente quer trazer aqui é essa fé raciocinada, essa fé que você, sobretudo, compreende e acredita, né? Você acredita porque você entende o que é que está acontecendo. Então, você não deixa de fazer determinada ação, tomar determinada atitude, porque você tem medo de ser castigado no futuro, mas sim porque você compreende que aquela ação não é correta, porque aquilo ali não está de acordo com os seus princípios morais, né? Não está de acordo com o que você está buscando para você no seu caminho de evolução. E essa fé que a gente tem buscado, uma fé que questiona, né? Porque quer compreender melhor, porque quer entender que está aí ligada totalmente à razão, né? E não à fé que esteja ligada aí a uma aceitação sem questionamento, uma aceitação sem compreensão nessa outra perspectiva aí da punição e da troca, certo? E a fé para todos, isso é muito bacana, porque eu mesmo já ouvi de pessoas próximas a mim essa afirmação, né, de que assim, eu queria tanto ter fé, mas eu não tenho essa fé, né? Não tenho essa fé que você tem. Poxa, eu queria ser assim, mas eu não sou. E na verdade, a fé está aí para todos, né, gente? A fé não se escreve, não se impõe, não tem ninguém privado de a possuí-la. Ninguém, né? É muito claro isso na literatura aí, do espiritismo, que a fé está em nós como uma centelha divina, né? E cabe a nós desenvolvê-las ou não, né? E é muito bacana isso, engraçado, porque muitas vezes a gente prescreve a fé, né? A gente diz assim, não, essa situação vai melhorar. Tenha fé, tenha fé. Eu mesmo sou uma pessoa que escrevo muito isso nas conversas aí com os meus amigos, sobretudo agora nesse momento que a gente está vivendo. Tenha fé. A gente sempre prescreve a fé, mas de fato não depende de nós, né? A fé, na verdade, não depende de nós que os outros tenham fé. É justamente o contrário. Depende de cada pessoa que de fato desenvolva isso dentro de si, tenha essa clareza de que você tem essa centelha divina, mas que muitas vezes o que acontece é que a gente não quer mudar nossos hábitos, a gente não quer sair desse lugar, né, de descrente para o lugar do crente, no sentido da crença, porque muitas vezes isso vai impor aí mudanças de atitudes e hábitos que a gente não está disposto a realizar ainda, né? Mas aí é muito claro quando a gente diz assim que a fé é um sentimento inato do homem, ou seja, está em todos nós, né? Que todos nós trazemos esse germe no íntimo, né? E que o que vai fazer ele crescer ou não é justamente a nossa vontade ativa. Vejam que a palavra vontade já é uma palavra relacionada a desejo, já é uma palavra forte, assim, que traduz perfeitamente, é claro para todo mundo, que significa aquela coisa que a gente quer, né? Mas imagine a palavra vontade ativa, né? Vontade ativa, imagine como se fosse vontade ao quadrado, né? Onde de fato você precisa querer. E isso é muito bacana porque, inclusive, isso a gente vê lá
na literatura do Evangelho essa fala, né, de que muitas vezes essa falta de fé é, na verdade, um orgulho, né, de que as pessoas não querem aí admitir que existe um Deus superior que rege, que nos ilumina e que está, que tem essa sabedoria muito mais do que nós. Às vezes sim, às vezes pode ser isso, às vezes pode ser também uma questão da história que o Espírito traz, mas o fato que, independente de uma coisa ou outra, a fé traz aí muitos benefícios, e é isso que a gente está vendo aqui, né? E que, de fato, precisa ser cultivada. A gente não pode dizer que a gente não tem isso dentro de nós. Sim, nós temos, cabe a nós aí essa vontade ativa para que a gente consiga potencializar. E vamos entrar aqui nos benefícios da fé, finalmente, mas a gente não poderia começar a falar dos benefícios sem antes fazer essa contextualização, né, em relação à fé. E eu trago aí essa perspectiva dos benefícios da fé em relação ao nosso corpo. Cada vez mais a ciência tem estudado sobre isso, né? Muitos estudos acadêmicos de mestrado e doutorado, universidades americanas aí, de medicina com muitas disciplinas falando sobre a questão da fé e da espiritualidade. Isso aí já se tornou, como é que eu posso dizer, isso já é um consenso de que a ciência de fato acredita aí nos benefícios não digo consenso, né, gente, porque consenso é uma palavra bastante forte, mas assim, já é algo bastante difundido, essa ligação da fé e da ciência, com essa perspectiva de que, de fato, traz benefícios para o corpo, né? Eu li uma matéria bem bacana de um núcleo de espiritualidade e religiosidade do Hospital Albert Einstein, de um médico fisiatra que prescreve fé para os seus pacientes, né? No sentido de que ele entende, né, que de fato as pessoas que têm, eles tratam pessoas lá com dores crônicas, e eles, pessoas com a saúde bastante debilitada, e eles chegaram à conclusão, e por isso eles têm lá esse núcleo de estudo, de que de fato as pessoas que têm a fé, né, mais potencializada, independente de qual religião seja, isso traz assim um equilíbrio neurofisiológico dos hormônios e acaba por melhorar a imunidade, né? Isso é algo que já é comprovado aí pela ciência, e é engraçado que ele diz assim, que ele sempre faz essa pergunta, né, aos pacientes, qual é a sua crença e qual é a relação que ele tem com a fé, e quando os pacientes afirmam, né, que tem aí cada um a sua crença, ele prescreve aí nas receitas que isso seja intensificado, indo mais vezes às suas igrejas, ou templos, ou centros, enfim, o que quer que seja. O importante é que a gente saiba que os benefícios da fé não só são para a mente, né, mas que também para o nosso corpo. E isso é algo bem importante, porque o nosso corpo é o nosso templo, né, gente? E eu sempre digo isso a mim mesma, né, de que o corpo é um presente que a gente ganhou quando a gente encarnou e que cabe a nós cuidar da melhor forma possível. Também, muitas vezes, somos bastante negligentes com o nosso corpo, seja pela alimentação, seja pela falta de atividade física, e é por isso que eu falo, que eu digo isso sempre a mim mesma, mas se a gente tem aí esse benefício, e é um benefício aí que é comprovado cada vez mais um motivo aí para que a gente possa cultivar e potencializar a nossa fé. Um benefício também em relação ao nosso espírito, né?
sobretudo o nosso espírito. As pessoas com uma fé bastante potencializadas, elas trazem aí um alto nível de perseverança, de energia, né? E de clareza em relação aos recursos que vai utilizar. Então, pensando aí nessa fé como essa certeza de satisfação no futuro, né? A gente tem aí uma clareza em relação aos caminhos que o caminho que a gente vai tomar e quais são os meios que a gente vai conseguir aí para atingir. Esse benefício para o espírito traz também essa perspectiva da paciência, de que a gente consegue aguardar, né, o momento certo, que a gente tem essa calma, e a calma é sempre sinônimo de força, né, e de sabedoria, e que a gente tenha essa clareza da fé traz para a gente a reafirmação dessa crença que a gente tem em relação a que, de fato, nós somos espíritos, e muitas vezes a gente esquece isso, né? E que a gente está aqui para aprender e que as adversidades da vida são nada mais do que oportunidades para a gente ter esse caminho de evolução. Muitas vezes a gente fraqueja na fé porque a gente esquece, né, dessa perspectiva. Mas quanto mais a gente tiver isso a fé potencializada dentro de nós, mais a gente está fortalecendo o nosso espírito, mais a gente está caminhando rumo aí ao nosso destino, né? Que é a evolução. Os benefícios da fé traz também benefícios para as relações, né? Na medida que a gente tem aí essa fé relacionada, conectada ao amor, ao bem, a gente, cada vez mais, a gente está conectado com essa possibilidade de a gente fazer a caridade, e aqui eu não estou falando só da caridade material, né, mas sobretudo da caridade moral, quando a gente tem essa clareza de que a gente tem a centelha divina dentro de nós, não só a gente, mas que o outro também tem, a gente acredita, né, mais no outro, a gente tem mais paciência, a gente tem mais indulgência, né? A gente entende que cada vez mais a gente precisa sair desse lugar do julgamento para o lugar do não julgamento, e a gente tem cada vez mais a crença de que a gente só evolui mesmo na relação, né? Não adianta, a gente sozinho, a gente não tem impulso para que a gente se melhore, né? É como a gente sempre diz, se eu sou uma pessoa que eu preciso desenvolver a paciência dentro da minha casa, aí com certeza eu vou achar em diversas oportunidades para isso desenvolver, mas se eu estiver sozinha, como é que eu conseguiria desenvolver isso? Então, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que também está conectada muito nessa perspectiva da positividade, porque ela tem essa certeza de um futuro satisfatório, né? E a pessoa que é positiva, ela acredita nas relações, ela investe nas relações, e quanto mais a gente se relaciona positivamente com as pessoas, melhores oportunidades a gente vai ter de crescimento e melhores oportunidades a gente vai ter de ajudar também esse outro. E, finalmente, os benefícios da fé para a vida, né? É muito evidente que uma pessoa que tem fé é uma pessoa que tem uma gratidão em relação à vida muito desenvolvida. Eu já falei aqui, né, em outras palestras, né? O quanto essa gratidão traz para a gente essa perspectiva de uma vida alegre, de uma vida com muito contentamento com o que se tem, né? E, consequentemente, uma pessoa que é muito grata, muito alegre aí na perspectiva da gratidão, né, gente? É claro que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu funcionamento, mas
Se a gente pensar aí na perspectiva de que as pessoas gratas, uma pessoa que é muito grata a alguma coisa, é difícil ser uma pessoa que seja uma pessoa mais, eu ia falar rabugenta, né? Uma palavra ruim, mas uma pessoa que não traga aí essa positividade nas suas ações. Então, quanto mais a gente é assim, mais a gente vive uma vida feliz. E a gente tem muito costume de atrelar a nossa felicidade, na verdade, às questões aqui da vida material, né? No Livro dos Espíritos traz, inclusive, uma passagem muito bacana que diz que a felicidade ou é por privação de recursos necessários à sobrevivência, que a infelicidade aqui na Terra, né? Ou é por privação de recursos necessários à sobrevivência, ou é por privação de saúde, né? Mas que muitas vezes a gente atrela a nossa felicidade a inúmeras questões, inclusive inúmeras coisas que muitas vezes materiais, muitas das vezes, e que não tem tanta importância. Então, uma pessoa que tem essa fé potencializada, essa clareza de que nós somos espíritos, que estamos aqui para evoluir, né? Essa clareza de que não está sozinho, de que a gente tem sempre alguém para apoiar a gente, seja encarnado, seja desencarnado. Essa clareza de que no final tudo vai dar certo, tem também um potencial para viver uma vida de uma forma muito mais plena e muito mais feliz aqui nessa terra. E eu também fiquei, uma coisa bem bacana que eu fiquei refletindo, meu marido sempre fala isso para mim, porque de fato a gente às vezes espera muito, né, para ter aquele momento de felicidade. E eu mesma sou uma pessoa assim, trabalho muito durante a semana e muitas vezes estou aqui trabalhando, me acabando de trabalhar, já pensando na sexta-feira de noite que vou ficar na varandinha lá com meus filhos e meu marido para poder conversar e relaxar. E isso traz um adiamento da felicidade, né? E quando na verdade a gente pode viver essa felicidade nos pequenos momentos. No momento que eu estou ali dando uma pausa do meu trabalho e comendo uma sobremesa deliciosa, né? E estou ali conversando com meus filhos. No momento que eu estou tomando um café da noite e a gente fica conversando lá e discutindo e papeando, somos várias coisas, somos uma família grande, né? Temos 5 pessoas aí já adultos e crianças, adolescentes. Então já tem assunto para todo mundo. Então a gente isso aí, esse momento aí é um momento também de felicidade, e a gente precisa de fato ter essa crença, né? E prestar atenção nesses momentos da vida, nesses pequenos momentos da vida, para que a gente tenha aí uma vida consequentemente mais feliz e mais satisfatória. E aí eu trouxe aí já para encerrar essa perspectiva aí, esse texto, né? Muito tocante, assim, que foi para mim, no sentido, assim, reforçando a fé como um poder, né? Como a fé como esse poder em relação a si mesmo. E aí ele traz, né, essas palavras-chave aí que eu sinalizei, a força que a fé humana é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força em si, né, que trazem em si, e se quisessem por a vontade a serviço dessa força, percebam, a gente tem a força, é inato a nós, e se a gente de fato conseguir relacionar a vontade a essa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, somos super poderosos, né? Só precisamos aí potencializar e direcionar essa nossa força em benefícios da nossa evolução. E aí
A gente tem aí ao longo da história muitos casos de milagres, né? De cura, inclusive, de pessoas que, pela sua fé e pela sua força de vontade, conseguem realizar muitas curas na sua saúde em si próprio. A gente tem muitos casos de pessoas, de relatos de fé, que pelo meio da oração conseguem milagres em outras pessoas. E, independente disso, o que eu quero trazer para vocês é essa perspectiva dos pequenos milagres, né? Que a gente possa realizar em nós esses pequenos milagres. E esses pequenos milagres diz muito a ver com a nossa capacidade de autoconhecimento, de entender o que é que a gente precisa melhorar, entender que aquele pedacinho ali não está ficando legal, que aquela minha característica está trazendo de forma recorrente sempre uma discussão, uma insatisfação, né? Não só em relação aos outros, está sendo sempre ponto de discordância, que as pessoas estão de forma recorrente sempre trazendo isso para mim. Então, significa que aquela característica ali precisa ser cuidada e melhorada. E essa característica pode ser o seu pequeno milagre, né? O pequeno milagre que você, assim, usufruindo dessa centelha divina, usufruindo dessa força que a gente tem, possa aí colocar a nossa vontade e desejo para se melhorar e transformar as coisas da vida que não estão indo bem, né? E por mais que a vida da gente que a gente seja abençoado, né? E que de fato a gente tenha muitas bênçãos, a gente sempre tem algo que a gente precisa cuidar e sempre melhorar, sobretudo em relação ao nosso funcionamento. E isso é algo que traz essa perspectiva do amor, né? E do com si próprio, sobretudo isso. Então, para fechar, né, a nossa palestra sobre a nossa fala aqui sobre os benefícios da fé, eu queria deixar com vocês esse entendimento de que tudo isso que a gente falou aqui em relação aos benefícios, em relação ao nosso poder, como a nossa vontade precisa estar a serviço da nossa evolução, né? Traz essa perspectiva da fé relacionada ao amor, né? A fé como ato de amor a nós, né? Ao nosso processo evolutivo, amor ao próximo, assim como nos ensina Jesus, amor a Deus, em relação aos seus ensinamentos. Que a fé possa trazer aí e possa cada vez mais nos conectar com o amor em relação à prática do bem, e que a gente possa ter essa certeza, né, de que a centelha divina está dentro de nós e que nós somos poderosos, desde que possamos colocar a nossa vontade a favor disso. Um grande abraço para vocês, espero que vocês assim usufruam, né, dessas palavras, cada um do seu jeito, do seu funcionamento, como eu usufruí, que foi um momento bastante importante aí para fazer várias reflexões, e o que é a nossa vida, se não essa oportunidade de a gente estar refletindo e melhorando sempre. Um grande abraço.